Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco mais sobre as movimentações do mercado de açúcar, e também de etanol, porque a gente acompanhou ao longo dos últimos dias esse mercado oscilando bastante, acompanhando o petróleo principalmente, e as questões relacionadas ao cenário de temor com a nova variante da Covid-19 da África do Sul, E o mercado que na sexta-feira acabou aí acompanhando o petróleo, caindo bastante, recuperou na segunda-feira e hoje, nesta terça-feira, já volta aí a ter um cenário mais negativo, assim como o petróleo acompanhando todas essas informações relacionadas a essa nova variante. E claro, também tem as questões fundamentais que a gente vai tentar entender todo esse cenário. Para isso, a gente fala ao vivo agora com o Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Guilherme. Bom, falei um pouquinho aqui em relação ao cenário do mercado de açúcar na Bolsa de Nova York e também em Londres, acompanhando o petróleo, principalmente nos últimos dias, essa tensão nos mercados globais direcionada para a nova variante da Covid-19, que, claro, de alguma forma pode impactar aí um contexto muito mais complexo de demanda, Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas movimentações dos últimos dias no mercado de açúcar e etanol e hoje como é que o mercado tem acompanhado aí, oscilado, acompanhando todas as novidades dessa nova variante. Não, perfeito, acho que aqui você foi muito feliz aqui no seu resumo, Acho que nos últimos dias da semana passada, desde os últimos dias da semana passada, o mercado tem sido bastante influenciado aqui pelas expectativas em relação aí aos desdobramentos aqui da nova cepa, da nova variante aqui do coronavírus, e os seus possíveis impactos para o distanciamento social e, consequentemente, para o consumo de produtos de maneira geral, notadamente petróleo, que, por sua vez, acaba influenciando aqui as cotações do açúcar. Eu acho que, além disso, todo esse movimento ele acaba precipitando um movimento também de aversão ao risco, e isso faz com que as commodities, de maneira geral, percam um pouco de força, e com o açúcar não foi diferente. Agora, é importante ter no radar, que a despeito de toda essa preocupação que existe em relação aos impactos da nova cepa sobre o mundo como um todo, quando nós olhamos o balanço de oferta e demanda de açúcar, a gente está entrando no ano safra 21-22, que deve ser mais um ano de déficit global, o que, por sua vez, acaba servindo aí como um piso para as cotações internacionais. Então, por mais que nós tenhamos aí preços flutuando aí ao sabor das especulações em relação à variante, acho que do ponto de vista fundamental, até agora, a gente não viu grandes mudanças. Acho que esse é um ponto super, super relevante ao olhar o mercado de açúcar. Perfeito, Guilherme. Você falou aí, então, em relação aos fundamentos, Queria que você resumisse para a gente um pouco mais sobre quais fundamentos o mercado deve acompanhar nesse momento, Porque a gente já entrou aqui no Brasil, no Centro-Sul, na entre-safra, praticamente, Poucas usinas estão moendo neste momento, e me parece que o mercado está mais atento às questões relacionadas à safra asiática, Também queria que você falasse um pouco sobre a nova safra do Brasil, porque o pessoal lá de fora também já começa a se atentar a isso, A gente que na última entrevista tinha falado de condições melhores de clima, mas o pessoal lá fora já começa a ter algum temor por conta do fenômeno climático Laninha. Então queria que você resumisse essas questões pra gente aqui. Não, perfeito. Acho que o mercado agora, do lado fundamental, vai voltar muitos olhos para a evolução da safra na Ásia, como você comentou, Notadamente aí em Índia e Tailândia, o excesso de chuvas tem prejudicado um pouco a velocidade com que a colheita está ocorrendo, mas, por outro lado, deve contribuir aí para as produtividades, principalmente aí da parte do meio para o fim da safra. Acho que aí é acompanhar, ver como é que vai ser a evolução, quanto que o excesso de chuvas pode atrapalhar ou ajudar a produção na região. Olhando para o Brasil, voltando os olhos para o Brasil, a nossa expectativa é que a moagem na próxima safra, na safra 22-23, ela volte a se recuperar parcialmente após
as quedas observadas agora na safra 21-22, nosso número é para uma safra final de 520 milhões de toneladas versus 605 na safra anterior, e para 22-23, né, o nosso cenário base aqui é de uma safra ao redor de 560 milhões de toneladas, né, embora nós ainda teremos os reflexos aqui da seca passada e da geada, né, sobre os canaviais, mas o fato é que tem chovido razoavelmente bem a despeito do ambiente climático de Laninha, né? E isso deve, se isso prosseguir, se a gente continuar observando essas boas precipitações, a gente deve ter uma recuperação parcial aí dos canaviais e, consequentemente, esse nosso cenário de aumento de moagem deve se consolidar. E diante desse cenário de aumento de moagem, e tendo em vista os preços que são precificados hoje na tela futura, né, nos parece que a gente volta a ter aí na safra 22-23 produtores ainda produzindo um mix de açúcar bastante grande. Nós ainda trabalhamos com um mix de açúcar na próxima safra, né, perto de 45%, 46% também. Certo, Guilherme. Bom, queria trazer para a nossa conversa também, né, a questão do etanol. Como é que vocês aí no Itaú BBA têm visto, né, as oscilações do etanol aqui no Brasil? A gente que vem acompanhando de perto, né, esse cenário durante essa safra, né, com o etanol hidratado perdendo competitividade sobre a gasolina já há algum tempo, né? Mas o etanol recuou, né, até expressivamente em algumas praças, né, nos últimos dias. Queria que você atualizasse para a gente essas informações, o que a gente pode ter aí de perspectiva para o mercado do biocombustível? Em relação ao etanol, né, de fato, a gente pegar nos últimos 30 dias aí o preço do etanol, do CPEA perdeu aí quase 30 centavos, isso muito a reboque de uma demanda que está bastante tímida por etanol, já que ele não está competitivo em relação à gasolina, né? E nós, ao observarmos os números de consumo da LP, em que pese o fato que seja um pouco atrasado, né? Mas ela já demonstra, sim, uma certa destruição da demanda pelo biocombustível, né? Olhando para a próxima safra, essa combinação de preços altos do açúcar em reais, né, atrelados a preços de petróleos ainda firmes, a despeito de todo o risco oriundo dessa nova cepa, né? Mas quando a gente faz as paridades de importação de gasolina e infere os preços de etanol a serem praticados nas usinas para o próximo ano safra, eles ainda apontam para preços firmes ao longo da safra 22-23. É claro que preços menores do que nós estamos observando agora, mas ainda assim, sob uma ótica histórica, sob uma perspectiva histórica, a gente vislumbra preços ainda razoavelmente elevados para a safra 22-23. Certo. Guilherme, uma última pergunta, né? Diante de todo esse cenário que a gente mencionou da nova variante, impactando os mercados globais, né, de um modo geral, impactando também as commodities agrícolas, no caso do açúcar não foi diferente isso, né? Mas quando a gente olha a questão do petróleo, a gente tem, no caso das usinas brasileiras, né, informações que são muito importantes, né? Porque as usinas brasileiras, de alguma forma, elas podem, né, optar pela produção do açúcar ou pela produção do etanol, dependendo, claro, de como for mais rentável e como, né, compensar melhor para cada uma delas. Como é que fica a programação dessas unidades produtoras diante desse preço do petróleo que agora tem oscilado, né, diante dessas informações da nova variante e que a gente não tinha, né, inicialmente uma expectativa de preços oscilando tão expressivamente nessa reta final de ano, né? Eu acho que quando a gente olha para a próxima safra, né, já que nós já estamos caminhando bem para o fim agora da safra 21-22, né, já entrando no período de entre safra, olhando para a safra 22-23, acho que primeiro que é importante considerar que muita gente já veio fixando o preço de açúcar, né, em patamares bastante razoáveis. Então, por mais que nós esperemos que o mix ele vai aumentar um pouquinho do açúcar para o etanol, mas ainda assim ele vai ser bastante açucareiro sob uma perspectiva histórica também na safra 22-23, né? E é claro que o produtor, que o usineiro, ele vai ficar super atento, né, principalmente para essa parte da TR que ainda não tem o destino travado, né, ele vai seguir arbitrando entre açúcar
e etanol. Mas é importante comentar aqui que, a despeito dessas oscilações do preço do petróleo, né, cai 13%, sobe 6%, cai um pouquinho, acho que quando a gente olha a curva futura, né, e combina ela com taxa de câmbio, os preços aqui no Brasil do etanol ainda são firmes, né? Claro que eles ainda são inferiores aos preços equivalentes em açúcar, mas ainda assim são preços firmes para a safra 22 e 23. Resumidamente, a gente acha que o mix vai ser um pouquinho mais, vai migrar um pouquinho do açúcar para o álcool, mas ainda assim, sob uma perspectiva histórica, a gente deve ter um mix ainda bem açucareiro na safra 22 e 23. Perfeito, Guilherme. Excelentes informações, como sempre. Obrigado mais uma vez aqui pela sua entrevista no Notícias Agrícolas, trazendo para a gente aí as atualizações do mercado de açúcar e etanol, que diante desse cenário todo é muito importante os produtores ficarem atentos para as suas tomadas de decisão, principalmente quando a gente leva em conta a safra 2022-23 aqui no centro-sul do país. Obrigado, viu? Imagina, um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, conversamos aí então com Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. A gente falando então um pouco em relação às oscilações do mercado de açúcar e também de etanol diante dessa nova variante da Covid-19, né, que surgiu na África do Sul e que tem assustado os mercados desde a última sexta-feira. E todo mundo muito atento aí a essas informações, porque claro, né, o petróleo oscilou bastante, claro, puxou diversas outras commodities, porque quando a gente fala, né, nessa nova variante, o mercado se preocupa aí com a movimentação de pessoas, com as viagens, né, e claro, com a demanda por alimentos também. Então, as commodities agrícolas acompanham todo esse cenário e no caso do açúcar não foi diferente, como trouxe aqui pra gente agora ao vivo o Guilherme Belotti do Itaú BBA. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para se manter informado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue por aqui com a nossa programação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.